E aí, eu coloquei na minha caixinha de perguntas lá o tema que vocês gostariam que eu falasse, comentei alguns nos stories e vou fazer um vídeo falando sobre como comer menos, né? Como a gente pode conseguir mudar a mente para comer menos. E eu anotei 3 tópicos aqui que eu acho interessante falar, partindo do princípio, e eu estou alucinando, de que estamos indo para um objetivo de emagrecimento. Por que eu vou comer menos? Vou alucinar que tem relação com a saúde, tem relação com o emagrecimento e tal. Então, mais saúde, né? É comum ligar emagrecimento à saúde. Tem pessoas que não, tem pessoas que estão bem, mas querem emagrecer. Mas não sei se esse é o tópico, né? Isso aí eu não sei. Acredito que tenha mais a ver com esse foco de emagrecimento e saúde. Então, eu anotei 3 tópicos para falar sobre isso. Se eu atendesse uma pessoa e ela chegasse assim para mim e dissesse, Werner, eu quero mudar minha mente para comer menos. Eu vou perguntar assim, menos o quê? Comer menos o quê? Não, Werner, porque eu gosto muito de salada e frutas, eu como muitas saladas e meu peso está em dia, meu peso está bom, minha saúde está boa. Para que ela está me pedindo isso? Então, faz menos sentido do que saúde e emagrecimento. Então, eu botei 3 tópicos aqui que eu vou te apresentar agora. Qualquer coisa, se você quiser anotar os 3, anote. Vão ser importantes para você, apesar de eu ter inventado eles agora. Primeiro tópico que eu coloquei aqui, que impede pessoas, muitas vezes, de emagrecerem ou comer menos, é o interesse falso. É um interesse falso. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, nossa, se eu só queria me dar bem na vida para esfregar na cara de todo mundo que falou que eu ia ser um perdedor, uma desgraça. Queria ser milionário para esfregar na cara dessa gente toda. Aí você pergunta, tá, aí você vai fazer o quê? Amanhã você vai começar o quê? Palestras? Você vai fazer uma faculdade de quê? De medicina, porque dá muito dinheiro? Não sei. Aí a pessoa, não. Não, mas você queria que tivesse muito dinheiro para você jogar na cara de todo mundo que você foi bem sucedido. Sim, sim. Então, mas qual que é o projeto? Então, assim, é um interesse que não se sustenta. É só assim, caso se fosse, se existisse uma pílula mágica, eu vou citar a pílula mágica daqui a pouco, mas se existisse uma pílula mágica que fizesse algo que eu sou extraordinariamente bom, me dá dinheiro instantaneamente, eu puder esfregar na cara de todo mundo, seria ótimo. Então, mas você vai lutar, você vai fazer isso diariamente durante 10 anos para você jogar na cara desse pessoal? Não. Então, é mais aquilo assim, que bom se fosse, mas eu não vou fazer. Então a pessoa está só mentindo para si mesma. Talvez seria mais interessante se ela dissesse assim, não, talvez eu não sou essa pessoa que vai jogar na cara de todo mundo. Mas me parece que esse sentimento faz parte da gente, né? Faz parte de a gente querer provar e tudo mais, né? Para o cérebro, via de regra, é mais importante ter razão do que ser feliz. Então a pessoa sustenta essa ideia, mesmo que ela não vá fazer. Linkando isso no emagrecimento, existe muito isso, tá? Pô, eu queria tanto comer menos, eu queria tanto ser saudável, eu queria tanto comer o que esse pessoal do Instagram come. Seria tão bom. Então, mas você vai começar quando? Quando você for no mercado, em vez de você comprar isso aqui, você vai comprar aquilo ali? Não, nem faço as compras. Mas quando é que você vai, em vez de você ir naquele bar que vende aquela coxinha que você come, naquele, sei lá, padaria, você vai fazer o caminho inverso, por trás, vai pegar outra rota, vai sair sem dinheiro, sem o cartão? Não. Vou deixar também a minha coxinha gostosa pra caramba. Então veja. Aí temos esse interesse falso, que às vezes a pessoa diz assim, Werner, me dá a pílula mágica. Não é que eu faço para comer menos. Claro que existem técnicas para você comer menos alguma coisa. Eu perguntaria, o que você quer comer menos? Doce. Eu já trabalhei e trabalho com emagrecimento há muitos anos. Já tive grupos de emagrecimento, já trabalhei com grupos de coaching, né? Coaching de emagrecimento. Até hoje atendo pessoas no consultório para emagrecer e rodam essas questões, né? Então a gente trabalha com isso. Caso você queira falar comigo, me contratar para emagrecimento, a gente pode fazer isso. Então muitas vezes há um elemento assim, quando eu falei isso, porque eu lembrei de um exemplo de uma pessoa que comia, ela fazia, olha isso aqui doido. Toda vez que ela ia fazer um pudim, ela fazia 2 receitas.
2 receitas, sempre. 2 receitas de cada coisa que ela fosse fazer, de doce, eram 2 receitas. Aí eu fiquei pensando assim, porra, ela faz 2 pudins. Eu demorei para entender que 2 receitas eram no mesmo pudim. Ela só duplicava os ingredientes. E aí tem uma técnica, uma estratégia chamada Minimize, está no meu canal do YouTube, você pode ir lá e assistir, tem uma playlist inteira de emagrecimento, que só com essa ela conseguiu mudar muita coisa na vida dela. E emagreceu maravilhosamente, fez zumba, na época tinha muita zumba e tudo mais, e emagreceu, virou garota propaganda do processo que eu fazia. E tem até depoimento dela por aí no meu Instagram em algum lugar. Mas veja, então existem coisas que nós podemos fazer. É isso aqui, eu como doce. Então como a gente vai fazer para você diminuir o doce? Temos técnicas neurológicas, eu tenho uma técnica no YouTube também chamada Perto Longe. Existem processos neurológicos. Se você pensar agora, trouxer uma imagem dessa comida que você quer comer menos, repare nessa imagem, repare se ela está próxima de você mentalmente, se você visualizou ela perto ou longe, imagina onde você visualizou, perceba as cores que esse alimento, essa comida tem, se você sente o cheiro, o gosto, se lembra de comendo, não sei. Mas pensa na comida que você quer parar de comer e deixa ela aparecer na sua mente. Depois você limpa a sua mente, pega. Limpando a mente, você pensa numa comida que você não quer comer, que você não gosta de comer, uma comida ruim, uma comida que você talvez tenha nojo, desgosto, não importa, você não gosta dessa comida. Repare na imagem que vem. Ela vem na mesma distância que a anterior? Ela tem as mesmas cores, ela tem o mesmo cheiro, ela tem o mesmo tamanho, parece menor, maior, as cores estão vívidas ou estão opacas. Perceba que você pode mexer em como você se atrai por um alimento mexendo nisso internamente. Talvez não seja um processo muito simples para eu explicar aqui, mas eu faço em consultório. E também tem essa técnica explicando no YouTube. E além de muitas outras que eu tenho, nem todas vão estar no YouTube. Mas existe, você pode fazer um distanciamento mental de alimentos que você hoje quer comer, mas tem vontade de parar de comer. Ou seja, você quer distância desse alimento. Eu quero distância, isso aqui me atrapalha, eu quero distância da coxinha, distância do pudim. Você pode muito bem pegar essa imagem que você fez e começar a afastar, levar lá para onde está aquela comida que você imaginou que você não gosta. Isso é um processo muito, muito útil, muito poderoso. É bom que seja feito acompanhado de um profissional para você saber o resultado da resposta. Bom, então esse é o primeiro tópico que eu queria falar sobre o interesse falso, né? Eu queria, contanto que acontecesse assim. Depois eu vou completar com o terceiro tópico. O segundo tópico que impede pessoas de comer menos, são as crenças. É impressionante quantas pessoas eu ajudei a emagrecer só mexendo nas crenças, questionando as crenças. Por exemplo, não consigo uma crença, não consigo. É mais fácil você provar que consegue do que não consegue. Né? Você pode provar que você não está fazendo nada. Você pode provar que o que você fez não funcionou, mas que você não consegue, não dá. Então é uma crença que você vai levando adiante e que provavelmente te impede. Essa crença se conecta com uma outra muito presente, pelo menos nos casos que eu atendo e atendi, que é o seguinte, até anotei aqui. Se eu tentar emagrecer e não conseguir, vou acabar mostrando para os outros e os outros vão me acusar de que eu não tenho força de vontade, de que eu não consigo mesmo, de que eu não alcanço, de que eu paro os projetos que eu começo. Então eu vou ser exposto como uma fraude. E aí, meu amigo, eu não começo. Isso roda inconsciente, tá? Mas já peguei muito isso em consultório. Então não adianta nem eu tentar começar, porque eu não consigo, eu não tenho força de vontade, não vai funcionar, eu já tentei outras vezes, então já sei que não adianta. Então isso lá no fundo pode estar escondendo essa ideia de que é melhor eu não provar para mim mesmo que eu não consigo. Então é melhor não começar. Esse tipo de crença atrapalha. Eu já peguei pessoas com crenças de criança, que a família fez o seguinte: não pode jogar comida fora, se estiver no prato você tem que comer tudo. E às vezes a pessoa vem de uma família em que se passava necessidade, em que, de fato, jogar comida fora poderia ser algo muito ruim, muito negativo. Então, a mãe ou o pai falava isso, né? Tem gente passando fome, você não pode jogar comida fora. E às vezes essa crença não é ruim, mas tem gente que não consegue emagrecer porque muitas vezes ela tem tipo assim, ela come um X, ela põe X no prato.
Esse X é engordativo, é mais calorias do que ela precisaria no dia. Só que aí ela não pode deixar a comida no prato. Então, essa é uma crença que pode atrapalhar muitas pessoas. Eu sei que é uma crença com um fundo positivo, né? Claro que eu não quero, de forma alguma, parecer que eu estou dizendo joguem comida fora, porque comida não é importante, não é nada disso. Mas eu tenho crenças diferentes sobre isso, sobre comida no prato. Então, perceba se isso não está te sacaneando de alguma maneira. Então, eu botei no prato, eu sou obrigado a comer? Não. Cozinhei, sou obrigado a comer? Também não. Tá no meu prato feito, eu sou obrigado a comer o prato todo? Também não. Se você faz isso, é possível que tenha uma crença inconsciente rodando, você está tentando alcançar algum ideal que te passaram antigamente, quando isso de fato era importante. É isso. Se por um acaso as sobras de comida da sua casa vão para alguém que para de passar fome por conta do que sobra na sua casa, poxa, aí eu já concordo plenamente, pô. Tem gente passando fome, mas eu tô dando a comida. Então só faria sentido essa crença se eu estivesse dando essa comida para alguém. E seria melhor que sobrasse, né? Tá sobrando, alguém vai comer. Não. Tá sobrando, alguém vai passar fome. Então eu que engorde. Porque se eu comer e engordar ou jogar no lixo, essa pessoa que supostamente está passando fome, continua passando fome. Então o que ficou para mim foi a crença. Não salvei ninguém, não ajudei a minha saúde, mas estou defendendo a crença de que eu não posso jogar fora ou deixar para depois. Então analisa essa crença, ela não está te prejudicando. E o terceiro ponto, que eu acho que pega também, é a percepção de propósito. O que acontece? Por que shake para emagrecimento vende tanto? Pílula e cirurgia bariátrica. E agora tem um remédio também que é lançado, eu estava conversando com minha irmã, que ela trabalha com diabéticos e tudo mais, e muitas vezes o diabetes tipo 2 envolve peso, envolve mexida na saúde, hábitos alimentares e hábitos pessoais, de exercício e tudo mais. E aí saiu um remédio que era usado para diabetes, para ajudar no controle e tudo mais, e causava emagrecimento. Então eles já estão usando esse remédio, a parada do emagrecimento, já tem gente comprando, já tem médico receitando para emagrecimento. Então, é muito comum do ser humano querer esse atalho. Então, perceba se você não está na armadilha do, se for muito difícil, eu não vou. Não, no dia que tiver a pílula, aí beleza. Mas quantos por cento das pessoas que fazem bariátrica voltam? Vamos jogar no Google. Quantos bariátrica engordam novamente? Assim que eu pesquiso no Google. Cadê? Não tem, pô. Voltei a engordar. Posso fazer cirurgia bariátrica outra vez? Estudo mostra por que pacientes que reduzem estômago voltam a engordar. Eu não encontrei aqui o percentual, eu queria encontrar um percentual. Quantos por cento volta a engordar? Você pesquise, porque eu não vou ficar gastando mais tempo aqui, achei que eu ia achar direto, rápido, mas você pode ler esse estudo também. Então, existem pessoas que fazem a bariátrica e voltam. Então, tem algo além. Mas se ela volta a engordar e ela tem processos de engordamento, por que ela fez a bariátrica? Será que não tem aí um percentual que fez a bariátrica, que entende a necessidade e a importância do processo, sua saúde muda a sua vida para permanecer saudável? E será que não existem pessoas que fizeram a bariátrica porque queriam um caminho mais fácil, mais curto? Perceba. Se você por um acaso não fez bariátrica, não tomou um remédio, mas lá dentro prefere um caminho mais curto, talvez você esteja com essa falta de propósito, falta de percepção de longo prazo, percepção do seu esforço, percepção de onde o seu trabalho, o seu esforço vai te levar. Então, se eu não como pudim hoje e espero um resultado amanhã, semana que vem, e não vejo, aí já volta no segundo tópico, no primeiro tópico, não, no segundo tópico. Não, tá vendo? Não adianta, eu vou fazer isso um tempão para mostrar que isso não funciona. Ou seja, essa perspectiva de longo prazo está faltando. Talvez na infância foi difícil você aprender a obter
satisfação pelos ganhos de longo prazo. Então, tento ensinar isso para os meus filhos. Minha filha quer comprar um negócio e ela ganha o dinheirinho dela baseado em tarefas que ela faz. É tipo uma mesada, mas eu não obrigo meus filhos a fazerem tarefa de casa. Meu filho não é obrigado a lavar a louça. Eu sou obrigado a lavar. A casa é minha, eu lavo a louça. Eu quis ter os filhos. Eu quis ter um filho que sujasse o prato que eu tenho. Entendeu? Então, eu sou responsável por lavar a louça. Mas se ele quiser lavar, eu dou ganhos para ele. Sejam financeiros, sejam ganhos imateriais, ganhos psicológicos, ganhos de alegria, ganhos de passeio, não importa. Eu recompenso meus filhos pelo que eles fazem. Mas eu não puno se eles não fazem. Esse tipo de coisa, tá? Então, que é responsabilidade minha para mim. Mas onde é que eu tô querendo chegar? Não estamos falando dos meus filhos. Que minha filha quer comprar um jogo para ela do celular, não sei o que, minha filha tem 10 anos, e ela quer comprar, só que o dinheiro que ela tem não vai dar. Então, ela conversou comigo ontem, pai, o que eu preciso fazer? Até o fim do mês eu vou ter quanto? Se eu fizer XYZ, poxa, era isso que eu queria? Eu quero que ela tenha perspectiva de ganho a longo prazo. Filha, se você fizer isso por 2 meses, você compra. Organizando seu dinheiro, vamos organizar o dinheiro, vamos fazer isso. Cara, eu estou tentando ensinar para minha filha a perspectiva de ganho a médio e longo prazo, para que ela tenha isso internamente, para saber que se ela tiver mais acima do peso, por exemplo, talvez você não ganha peso de um dia para o outro. Aí você tem um esforço de 5 anos para ganhar peso, depois quer perder em um mês, né? Então, eu quero que ela tenha essa perspectiva de longo prazo. Então, perceba se você não está nessa dualidade, né? Eu quero emagrecer, mas tem que ser já. Eu quero ter uma saúde melhor, mas se eu mudar para salada hoje, amanhã minha saúde tem que estar melhor. Então, você pode cair nessa armadilha e acabar não fazendo o que é importante para que você mude a sua alimentação. Agora, claro, se você chegou no fim disso tudo e falou assim, não quero nada disso, eu quero só parar de comer caqui, aí teríamos técnicas para te desestimular a comer caqui. Só que eu acredito que esse não seja o propósito, né? É muito estranho isso. Lembrando também que às vezes emagrecimento tem muito a ver com o seu contexto, com o seu trabalho, com as pessoas que você convive. Então, costuma ser um trabalho bem interessante e bem sistêmico. E às vezes a pessoa está sozinha tentando isso e não consegue, aí acabam vindo essas crenças, ela acaba acreditando que não vai dar certo e que é muito esforço para conseguir, então é melhor hoje não vai, hoje como só hoje, então aí não vai para frente, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você quiser se consultar comigo, vou deixar o telefone aqui embaixo, só entrar em contato e marcar suas consultas, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.